Anexo 1 da NR5, CIPA da Indústria da Construção. Sumário: 1. Objetivo. 2. Campo de aplicação. E 3. Disposições gerais. 1. Objetivo. 1.1. Este anexo estabelece requisitos específicos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, da Indústria da Construção. 1.1. Com a vigência a partir de 20 de março de 2023. Este anexo estabelece requisitos específicos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, da Indústria da Construção. 2. Campo de aplicação. 2.1. As disposições estabelecidas neste anexo se aplicam às organizações previstas no subitem 18.2.1 da norma regulamentadora número 18, Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. 3. Disposições gerais. 3.1. A organização responsável pela obra deve constituir a CIPA por canteiro de obras quando o número de empregados se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5, observadas as disposições gerais dessa norma. 3.1.1. Quando o canteiro de obras não se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5, a organização responsável pela obra deverá nomear entre seus empregados do local, no mínimo, um representante para cumprir os objetivos da NR5. 3.1.2. A organização responsável pela obra está dispensada de constituir CIPA por frente de trabalho. 3.1.3. Quando existir frente de trabalho, independentemente da quantidade de empregados próprios no local, a organização responsável pela obra deverá nomear entre seus empregados, no mínimo, um representante que exerça suas atividades na frente de trabalho ou no canteiro de obras, para cumprir os objetivos da NR5. 3.1.3.1. O representante nomeado da NR5 da organização responsável pela obra pode ser nomeado como representante para mais de uma frente de trabalho. 3.2. Havendo no canteiro de obras ou na frente de trabalho organização prestadora de serviços a terceiros, essa deve nomear, no mínimo, um representante da NR5, quando possuir 5 ou mais empregados próprios no local. Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União. 3.2.1. A nomeação do representante da NR5, da organização prestadora de serviços a terceiros, no canteiro de obras ou na frente de trabalho, deve ser feita entre os empregados que obrigatoriamente exercem suas atividades no local. 3.2.2. A organização responsável pela obra deve exigir da organização prestadora de serviços a terceiros que presta serviços no canteiro de obras ou na frente de trabalho a nomeação do representante da NR5, quando essa alcançar o mínimo previsto no item 3.2. 3.2.3. A organização que presta serviços a terceiros
nos canteiros de obras ou frentes de trabalho, quando o dimensionamento se enquadrar no quadro 1 da NR5, considerando o número total de empregados nos diferentes locais de trabalho, deve constituir uma CIPA centralizada. 3.2.3.1 O dimensionamento da CIPA centralizada da organização prestadora de serviços a terceiros nos canteiros de obras ou frentes de trabalho deve levar em consideração o número de empregados da organização, distribuídos nos diferentes locais de trabalho, onde presta serviços, tendo como limite territorial, para o dimensionamento da CIPA centralizada, a unidade da federação. 3.2.3.1.1 A organização deve garantir que a CIPA centralizada mantenha a interação entre os canteiros de obras e frentes de trabalho, onde atua na unidade da federação. 3.3 Obras com até 180 dias de duração estão dispensadas da constituição da CIPA, devendo a comunicação prévia de obra ser enviada ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria preponderante do local, no prazo máximo de 10 dias, a partir de seu registro eletrônico no Sistema de Comunicação Prévia de Obras, SCPO. 3.3.1 Para obras com até 180 dias de duração, a organização responsável pela obra deverá nomear, no mínimo, um representante da NR5, aplicando-se o disposto no subitem 3.1.2, quando existir frente de trabalho. 3.3.2 Para obras com até 180 dias de duração, havendo no canteiro de obras ou na frente de trabalho organização prestadora de serviços a terceiros, essa deverá nomear, no mínimo, um representante da NR5, quando possuir 5 ou mais empregados próprios no local. 3.4 A escolha do representante nomeado da NR5 compete à organização, observado o disposto nos itens 5.4.14 e 5.4.15. 3.4.1 A organização deve fornecer ao representante nomeado da NR5 cópia da sua nomeação. 3.5 Os membros da CIPA do canteiro de obras devem participar de treinamento conforme estabelecido nessa norma. 3.5.1 O representante nomeado da NR5 deve participar de treinamento com carga horária mínima de 8 horas, considerando o disposto no item 1.7 da NR1 e observadas as disposições gerais dessa norma, com o seguinte conteúdo: A. Noções de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. B. Estudo do ambiente das condições de trabalho, dos riscos originados no processo produtivo e das medidas de prevenção, de acordo com a etapa da obra. E C. Noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária, relativas à segurança e saúde no trabalho. E D. Prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho. 3.5.1.1 A validade do treinamento do representante nomeado da NR5 deverá atender ao disposto nessa norma,
podendo ser dentro do prazo de validade, e para a organização que promoveu o treinamento, aproveitado em diferentes canteiros de obras ou frentes de trabalho. 3.5.1.2 É permitida a convalidação do treinamento do representante nomeado da NR5 por diferentes organizações, desde que atendido o disposto no item 1.7 da NR1. 3.6 A organização responsável pela obra deve coordenar, observadas as disposições gerais dessa norma, o trabalho da CIPA, quando existente no canteiro de obras, e quando aplicável, do representante nomeado da NR5. 3.6.1 A organização responsável pela obra deve promover a integração entre a CIPA, quando existente, e o representante nomeado da NR5, quando aplicável, no canteiro de obras e na frente de trabalho, observadas as disposições gerais dessa norma. 3.6.2 A participação dos membros da CIPA e do representante nomeado da NR5 nas reuniões para cumprir os objetivos dessa norma deve atender ao disposto em sua parte geral. 3.7 A CIPA do canteiro de obras será considerada encerrada para todos os efeitos quando as atividades da obra forem realizadas. 3.7.1 Consideram-se finalizadas as atividades da obra para os efeitos de aplicação do disposto nessa norma, quando todas as suas etapas previstas em projetos estiverem concluídas. 3.7.2 A conclusão da obra deverá ser formalizada em documento próprio pelo responsável técnico da obra e cuja cópia deve ser encaminhada, física ou eletronicamente, ao sindicato da categoria dos trabalhadores predominante no estabelecimento.